Silvio da FF Assessoria Esportiva, trazendo para você mais uma videoaula. O assunto de hoje é a diabetes, uma doença crônica que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Vamos entender primeiramente que existem vários tipos de diabetes. Eu vou trazer para vocês aqui os dois tipos principais de diabetes. O primeiro tipo é a diabetes tipo 1, ou a diabetes insulino dependente, aquela que a pessoa precisa da insulina para sobreviver. Como é que funciona essa doença no nosso corpo? Funciona assim: as células do nosso sistema imune atacam as células do pâncreas, né? O pâncreas é o órgão que produz a insulina no nosso corpo, e a insulina faz com que o nosso músculo faça a captação da glicose, né, na corrente sanguínea. Então, o sistema imune atacando essas células do pâncreas, essa captação da glicose no sangue pelo músculo não acontece, tá certo? E isso gera um quadro de hiperglicemia no sangue e um quadro de diabetes. Essa doença surge na infância e também na adolescência. É responsável por 5% dos casos de diabetes no mundo, portanto, ela não é a diabetes mais comum. A diabetes mais comum é a diabetes tipo 2, ou a diabetes não insulino dependente. Como que essa doença atua no nosso organismo, né? O nosso músculo não consegue captar a glicose do sangue por conta de algum motivo. Então, não é falta da produção da insulina do pâncreas. O pâncreas produz a insulina. Acontece que o nosso músculo, por algum motivo, não consegue fazer essa captação da glicose, tá certo? Essa doença ocorre dos 30 aos 40, a partir dos 30 anos de idade, tá bom? Porém, já existem casos de crianças e adolescentes também com diabetes tipo 2, tá certo? Ela é a diabetes mais comum, ela é responsável de 90 a 95%, então aí mais de 90% bota na conta da diabetes tipo 2, tá certo? Agora vamos falar o seguinte, gente, temos que entender que todos nascemos com genes, uns mais propícios, outros menos propícios, na decorrência da vida, a contrair uma doença crônica. Acontece que, para algumas pessoas, esse disparo de contrair essas doenças ocorre mais rápido que outras. Por quê? Por que isso acontece? Tá aqui, ó, por causa do ambiente que essa pessoa está inserida, né? E nesse ambiente existem vários fatores de risco e que, se não tomar cuidado, esse disparo acontece rapidamente. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns fatores de risco. Ó, peso. O excesso de peso é um fator de risco importante, considerável, para o disparo de muitas doenças crônicas, inclusive a diabetes. Alimentação também. Uma alimentação desbalanceada, uma alimentação com alta densidade calórica, também é bem propício a um quadro de diabetes ou de outras doenças. Sedentarismo, essa pessoa não faz exercício, não se exercita, também é um quadro bem favorável a várias doenças. Qualidade do sono, essa pessoa dorme mal por algum motivo, preocupação, estresse, né? Hoje vivemos todos muito estressados no nosso dia a dia, muito corrido, mas precisamos achar um jeito de melhorar a nossa qualidade do sono. A idade, quanto mais velho a pessoa fica, mais chance essa pessoa tem de contrair uma doença crônica, tá certo? Bom, então, de uma pessoa saudável, ela pode passar para um quadro intermediário. Qual que é o quadro intermediário? Onde os exames dessa pessoa constam alteração, dão positivo para resistência à insulina e para o acúmulo de glicemia no sangue. Esse exame dando positivo, essa pessoa tem dois caminhos a seguir: rever todos esses conceitos de risco e tentar mudar de alguma forma e se tornar uma pessoa saudável novamente, ou avançar para um quadro de instalação da doença, aonde que o tratamento
que vai fazer parte da vida dela até os final dos dias dela. Então, não adianta mais, a prevenção não ocorreu, ocorreu a instalação da doença, e toda doença traz com ela várias complicações. A diabetes também traz, por exemplo, traz a cegueira. Então essa pessoa não vai ficar só diabética, mas ela corre o risco também de ficar cega, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que indica a classificação da pessoa, de uma pessoa diabética, de uma pessoa normal. Isso vocês podem ver com mais tempo, eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui, ó, mais de 126 no exame de jejum de 8 horas, quer dizer que essa pessoa está a um passo de contrair a diabetes. O exame de ingestão de glicose após 2 horas também, se der mais de 200 ou igual a 200, essa pessoa também estará a um passo de contrair a diabetes. Agora eu vou trazer para vocês duas situações. A primeira situação, a pessoa que faz exercício. Essa pessoa coloca o músculo para contrair, seja na musculação, seja no exercício aeróbio, esse músculo contrai. O músculo contraindo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um maior gasto de glicogênio dentro desse próprio músculo. Ocorrendo um maior gasto de glicogênio dentro do próprio músculo, esse músculo vai entender que precisa repor o estoque de glicogênio. Então ele vai fazer a captação da glicose na corrente sanguínea, e isso vai gerar um quadro de equilíbrio e vai afastar um possível quadro de diabetes e de hiperglicemia. Na segunda situação, a pessoa não contrai o músculo. Quer dizer o quê? Que ela não faz exercício, ela é uma pessoa sedentária. Ela não fazendo o exercício, o músculo não contraindo, não ocorre um gasto de glicogênio. Ocorre um acúmulo de glicogênio. Portanto, esse músculo entende que não precisa captar a glicose com tanta eficiência, com tanta rapidez. E vai gerar um quadro de hiperglicemia, que é o acúmulo de glicemia no sangue, que pode gerar um quadro aí de diabetes. Então, a diferença da pessoa que faz o exercício regularmente e a pessoa que não faz o exercício nunca. Bom, sabendo disso, o tratamento da diabetes ocorre em 3 frentes. A primeira frente é a educação, onde quem me acompanha já assistiu o vídeo aula de obesidade, eu falei sobre isso. E a educação é onde a pessoa vai aprender a viver com a doença dela, a saber que a doença dela gera limites, gera limitações, e ela tem que respeitar, tá certo? A segunda frente é o estilo de vida. A pessoa vai ter que se reorganizar, ela vai ter que reaprender a se alimentar. Ela vai ter que contratar um nutricionista que vai fazer uma dieta balanceada, inclusive balanceando também a densidade calórica dos alimentos. Vai ter que fazer uma alteração no sono, no descanso, ela vai ter que dormir melhor. Essa pessoa vai ter que incluir na rotina dela atividade física, exercício, ela vai ter que contratar um personal trainer, ela vai ter que me contratar para ajudá-la a diminuir essa quantidade de glicemia no sangue. E a terceira frente é a frente farmacológica, onde o médico vai entrar com remédios. Então, são 3 frentes que vão atuar juntos no combate, no tratamento à diabetes, já que não houve uma prevenção anterior, tá certo? Então, gente, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje de que você prefere prevenir ou remediar? Eu prefiro prevenir, acredito que vocês também. Então vamos fazer exercício, e eu tô aqui para ajudar você a chegar mais longe. Abraço, bom final de semana a todos. Fui!